Olá, todos bem? Espero que sim. Esse vídeo é um vídeo um pouco diferente aqui do canal. Eu quero focar dessa vez nos iniciantes, nas pessoas que querem começar a gravar. Não importa se é música, não importa se é só voice, se são offs, né? Voice overs. Se de repente o seu esquema é um podcast, ou então se você quer gravar áudio para os seus vídeos no YouTube, os covers que você faz, ou qualquer coisa do tipo. Mas o objetivo é passar para você quais são os equipamentos que você precisa, o mínimo necessário, explicar para você, numa linguagem o mais acessível quanto possível, o que é que realmente você vai precisar e qual é o papel de cada um dos tipos de equipamento que eu vou indicar para você aqui. Os tipos de equipamentos ou ferramentas que eu vou sugerir aqui são para que você tenha o seu sistema o mais modular quanto possível. Se você quiser acrescentar outras ferramentas, outros equipamentos, isso fica fácil e você não vai jogar dinheiro fora. E também você pode pesquisar por faixas de preço diferentes e conseguir equipamentos melhores, equipamentos que vão te trazer um resultado de áudio mais refinado, equipamentos que de repente vão ter uma durabilidade maior, valor de revenda maior, caso você precise vender esses equipamentos no futuro para reinvestir, né, comprando outros equipamentos do mesmo tipo, mas com uma qualidade melhor. Para os que estão acostumados com vídeos no meu canal um pouco mais avançados e, claro, de repente não vão se beneficiar da informação que eu vou passar aqui, eu peço que compartilhe esse vídeo com um amigo que quer aprender mais a respeito de como começar a gravar o próprio material em casa. Queria começar falando da ferramenta ou equipamento que provavelmente você já tem algum. E se você não tiver, eu vou dar conselhos a respeito da compra desse equipamento, que seria o computador. Por que eu estou aconselhando um computador e não um dispositivo móvel como um smartphone ou um tablet? É porque o computador, independente se ele for um desktop, ou se ele for um notebook, ou se ele for um computador compacto ou um tudo em um, ele vai te oferecer mais poder de processamento. Ele vai te oferecer uma tela maior. Você vai poder instalar softwares de terceiros que vão funcionar dentro do seu software de gravação, que são conhecidos como plugins. Os próprios softwares de gravação, entre eles os que eu vou citar aqui, aceitam softwares de terceiros, aceitam esses plugins. Esses plugins funcionam como ferramentas que fazem coisas específicas com áudio. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso. Quando a gente fala de computador, que seria hardware mais sistema operacional, nós temos algumas possibilidades que são de certa forma viáveis, mas eu quero focar em duas delas. As possibilidades seriam o PC rodando o Windows, o PC rodando o OS X, que seria o Hackintosh, o PC rodando alguma versão de Linux e o Macintosh rodando o OS X. Eu vou focar aqui em duas possibilidades somente, porque como se trata de material para iniciante, a coisa tem que ficar o mais simples e o mais direta quanto possível. Então, eu vou focar aqui no PC rodando o Windows e no Mac rodando o sistema operacional OS X, que é o sistema operacional da Apple. Falando em sistema operacional, eu vou limitar então a duas possibilidades. Seria o Windows, preferencialmente o Windows 10 de 64 bits e o OS X. No caso do OS X, eu recomendo versões mais atuais, como por exemplo o High Sierra, o Mojave, e vem um aí agora, provavelmente no próximo mês deve estar saindo o Catalina, o OS X Catalina. Não recomendo o Catalina ainda porque não sei muita coisa a respeito do Catalina. O que eu sei é que vão ocorrer mudanças dentro do sistema operacional e essas mudanças pode ser que afetem o nosso trabalho com áudio. Atualmente, como exemplo, eu uso um Mac com Mojave, um sistema operacional OS X Mojave, que até a data desse vídeo é o sistema operacional da Apple mais recente. Seja o Windows 10 ou seja o OS X, High Sierra ou Mojave, eu vou recomendar que esse sistema operacional seja de 64 bits e que a sua máquina tenha pelo menos 8 GB de RAM. Quanto mais recente for e mais rápida for essa memória RAM, melhor. Esse computador ele deve ter um processador o mais recente quanto possível, preferencialmente 7ª ou 8ª geração, no mínimo. Recomendo um i5, i7 ou i9. Não recomendo i3, não recomendo processadores Celeron. Para armazenamento, eu recomendo que esse computador tenha um SSD de pelo menos 250 GB. Pode parecer muito de início, mas não é pouco. À medida que você começa a instalar o seu software de gravação, os plugins, alguns samples, de repente algumas referências de áudio, uma biblioteca de um iTunes ou qualquer coisa do tipo, ou você começa a baixar MP3 ou extrair os seus
as suas músicas para o seu computador e guardar no seu computador, você começa a ficar sem espaço. Então esse 256 GB seria, digamos, o mínimo para você trabalhar com alguma folga. Eu recomendo que você tenha também um HD externo, que pode ser um HD USB 3.0, onde você vai configurar para que o sistema operacional faça backups dos seus arquivos nesse HD externo e que você também tenha cópias dos seus projetos, não só no seu HD do sistema operacional, mas também nesse HD externo. Assim você evita surpresas desagradáveis, evita ter que trabalhar de novo, evita perder tempo, dinheiro e etc. Outro item que você vai precisar será o software de gravação. Software de gravação é conhecido como Digital Audio Workstation. Essencialmente, o que esse software de gravação faz é colher os áudios que estão entrando na sua máquina através de uma interface de áudio, de uma placa de captura de áudio. Vou chegar nela daqui a pouco. E ele vai capturar isso para você com uma determinada frequência de amostragem, uma determinada profundidade de bits. Então, acostume-se a esses termos técnicos, porque você vai precisar aprender o mínimo para não passar raiva, o mínimo para não ter que, digamos, deixar com que a parte técnica atrapalhe a parte musical ou a parte do áudio que você está gravando. Não necessariamente precisa ser música, né? Mas se você não dominar minimamente a parte técnica, você vai ter problema na hora que você estiver gravando e você não vai saber como resolver. Ou então você vai ficar com uma gravação que poderia ser melhor, poderia ser mais bem feita. O software de gravação, o que ele faz essencialmente é organizar para você na tela todos esses trechos de áudio, todas essas execuções que foram feitas de instrumentos, ou da sua voz, ou de sons, do que quer que seja. Ele organiza isso para você de forma que você consiga aplicar efeitos, editar, mixar, fazendo com que todos funcionem juntos no produto final. Então, o seu software de gravação, ele faz isso. Ele tem várias ferramentas que são plugins, que são conhecidos como plugins, que já vem com ele. Esses plugins são como processadores, antigos processadores de efeito externos, são como compressores, como equalizadores, como hacks de reverbs e delays e efeitos, de uma forma geral. Ele tem isso já no formato plugin. São essencialmente pequenos softwares que residem dentro desse software maior, que é o software de gravação. Todo software de gravação, toda Digital Audio Workstation, toda DAW, já vem com uma boa coleção de plugins nativos. A gente chama de plugins nativos, são aqueles que já vêm com o produto e que são bons o suficiente para que você consiga fazer o que você pretende fazer, que é gravar, mixar e finalizar o material. Se você quiser plugins de terceiros, o seu software de gravação tem que permitir isso. Existem softwares de gravação que são pagos, existem softwares de gravação que são gratuitos. Eu queria citar alguns aqui e deixar que você faça a sua pesquisa, veja o que você, de repente, o que te agrada mais, dá uma olhada nos vídeos aí no YouTube, dá uma olhada na cara deles, pesquisa por imagens, vai aparecer telas deles, veja o que te atrai mais visualmente. Os softwares que eu vou citar aqui são os mais populares do mercado, não necessariamente em nenhuma ordem específica, mas eu acho que você deve começar a pesquisar por eles, porque o fato deles serem mais populares, você vai encontrar mais material, você vai encontrar mais tutoriais, mais vídeos, mais pessoas trabalhando com eles, e isso vai facilitar bastante o seu começo, tá? Então pesquise aí Pro Tools, Logic, Cubase, Reaper. Esses são os que são mais utilizados. Você vai encontrar bastante material a respeito deles. O outro item dessa lista que você vai precisar, e esse não tem como você escapar, é a interface de áudio. Por que não tem como você escapar? Porque a interface de áudio vai te oferecer alguns recursos que são recursos muito importantes. A primeira funcionalidade dela, então, é conseguir converter esse áudio num formato que ele possa ser armazenado dentro do seu computador. Outro recurso importante que ela vai ter é a capacidade de transformar de volta esse áudio que está armazenado no seu computador em algo que possa ser escutado através de caixas, como essas que estão aqui atrás, ou através de um fone de ouvido. Ela tem, então, alguns recursos que são muito importantes, como, por exemplo, pré-amplificadores para os microfones. O microfone não funciona se não tiver um pré-amplificador. O pré-amplificador é essencialmente um circuito ou um equipamento, ou no caso de uma interface de áudio, ela tem um pequeno circuito capaz de pegar o sinal do microfone que está vindo numa determinada tensão bem baixa e colocar isso num nível adequado
para a conversão acontecer. Essa conversão é a conversão do sinal analógico para digital, entendeu? E a outra parte, que seria converter do digital para o analógico, para que você possa ouvir nas saídas. Interfaces de áudio normalmente terão também amplificadores de fone de ouvido, pelo menos um amplificador de fone de ouvido, que você possa ligar um fone de ouvido ali e ter um controle de volume, um controle de nível de sinal desse fone de ouvido, para que você possa monitorar o áudio que está ali no seu software de gravação. Interfaces de áudio também têm saídas de áudio com um nível adequado para que você possa ligar caixas de som. No caso, a gente chama de monitores de referência. Então, uma interface de áudio é muito importante, é um investimento que você vai ter que fazer, e eu sugiro que você comece a pesquisar com base no número de canais que você vai gravar simultaneamente. Eu tenho já outros vídeos aí no canal que falam, por exemplo, a respeito de gravação de bateria, tem vídeo recente que eu falei a respeito de interface de áudio também. Então dê uma pesquisada aí, no meu canal mesmo você vai encontrar isso. Uma dica com relação ao investimento nas interfaces de áudio. Procure lá fora, em sites como, por exemplo, o Sweetwater, Amazon, ou na Europa tem a Thomann. Procure nesses sites, que são sites que têm uma variedade bem grande de produtos. Os produtos que têm a característica que você precisa, o recurso que você precisa, mas que estão em faixas de preço diferentes. Uma interface simples, com 2 canais de microfone, você vai encontrar desde alguns preços em torno mais ou menos de $90 até algo próximo de $1.200 a $1.500, dependendo do equipamento. Então, por que essa diferença de preço tão grande? Essa diferença de preço se dá por conta da qualidade dos pré-amplificadores, da qualidade do conversor, da qualidade geral da construção do equipamento, de algum recurso a mais que esse equipamento tem, alguma funcionalidade a mais que esse equipamento tem, que o mais caro tem, com relação ao mais barato. Dê uma boa pesquisada, pesquise baseado no preço em dólar. Lá fora estão os fabricantes, está a concorrência pesada entre esses equipamentos e esses preços são expostos mais dentro da realidade do preço em dólar ou em euro, tá? Então comece pesquisando por aí. Agora eu queria falar a respeito de fones de ouvido e monitores de referência. Se você puder, se você tiver como investir, se você tiver o dinheiro para poder fazer o investimento correto, eu recomendo que você comece com um par de monitores de referência e que você tenha também 1 ou 2 fones de ouvido diferentes para situações diferentes. Vou começar falando a respeito do fone de ouvido, porque talvez seja a situação mais comum para quem está iniciando. E o fone de ouvido que normalmente mais se utiliza em estúdio é o fone de ouvido que a gente chama do tipo supraauricular, que seriam esses fones que tem essa concha grande, esses que são supraauriculares. Então nós temos 2 tipos, seriam 3 tipos, mas a gente vai resumir isso a 2 tipos, que seriam os abertos e os fechados. Então você procure por um modelo que seja grande, que cubra a sua orelha toda, e nas especificações procure pela palavra open, ou seja, se ele é um fone do tipo aberto ou se ele é um fone que tem a concha do tipo closed ou fechado. De forma geral, qual é a diferença que existe de um fone desse supraauricular do tipo aberto para o tipo fechado, sem levar em consideração o valor do fone de ouvido, a marca, o nível de sofisticação do produto? A diferença de um fone aberto para um fone fechado é que o fone aberto, ele permite que o que você está escutando dentro da concha não fique só simplesmente preso dentro da concha. O que você está escutando vaza também para fora. E os sons de fora você também consegue perceber. Esse fone que eu tenho, por exemplo, quando eu coloco ele na cabeça, quase parece que eu estou sem fone, porque eu consigo escutar perfeitamente conversas, barulhos dentro de casa, eu consigo escutar música enquanto estou conversando com outra pessoa, porque ele é aberto. Fone aberto a gente usa preferencialmente para trabalhos de monitoração, onde a gente esteja num ambiente que a gente tem controle a respeito do que está acontecendo, ou seja, o som externo não atrapalha tanto. A gente usa para mixar e masterizar também. É possível mixar e masterizar com fone de ouvido. Para isso, preferencialmente o fone tem que ser aberto. Por quê? É que o aberto não tem ressonância dentro da concha, porque a concha ela é toda vazada. Então o que está cobrindo a sua orelha é essencialmente uma grade ou uma concha que tem vários furos. Esses furos deixam com que a pressão interna dessa concha ela seja igual à externa. Esse som ele
circule para dentro e para fora da concha, não cria ressonância então. Se você tem um fone que tem a concha toda fechada, que é do tipo closed, ele é melhor para você fazer captação, melhor para quando você estiver gravando. Porque se você estiver usando um microfone que é muito sensível, por exemplo, e você tiver com o som de um clique, por exemplo, se o fone não for fechado, o microfone muito sensível vai captar isso, tá? Se você só puder comprar um fone de ouvido, dê preferência por comprar o aberto. Por quê? Porque ele é mais confortável para usar durante mais tempo. Ele não tem ressonância na concha também. Isso é melhor para você, por exemplo, mixar suas músicas, principalmente se você não tiver monitor de referência. Se você precisar fazer uma gravação, gravar alguma coisa com um microfone condensador muito sensível, eu recomendo que você adapte aí um daqueles fones que vem de graça em celular, que são intra-auriculares, aqueles que você enfia no ouvido, que às vezes tem uma borrachinha, um silicone, ou então aqueles que só encaixam dentro do ouvido. Eles são suficientes para uma monitoração razoável, tá? Para que você consiga gravar sem vazar o clique, sem vazar a base que está tocando para dentro do microfone sensível, tá? Então é possível sim usar esses fones que vem de graça em celular, esses fones vagabundos, para você fazer captação, tá? Só não é muito legal para mixar, porque realmente eles não têm muita qualidade. Mas existem fones intra-auriculares que têm boa qualidade suficiente para você mixar e etc. Mas isso já é outro assunto e a gente já cai numa outra questão também. Então, com relação a fone de ouvido, é isso. Essencialmente, fone de ouvido você vai ter que ter. Independente se você tem monitor de referência ou não, você sempre vai precisar de um bom par de fone de ouvido, tá? Então, se você for fazer um primeiro investimento, comece investindo no fone de ouvido. É mais barato, você consegue comprar um bom fone de ouvido com o preço que você compraria, às vezes, uma caixa multimídia bem mais ou menos. Então, entrando agora na questão dos monitores de referência, para não ficar uma coisa muito extensa e eu ter que explicar muito a respeito de monitores de referência. Comece pesquisando em cima dos modelos e das marcas que eu vou citar aqui. O que eu vou citar são os que são considerados de entrada no mercado, ou seja, são os produtos de relação custo-benefício. São com falantes pequenos, de 5 polegadas, tá? Isso aí é o mínimo, é um falante de 5 polegadas. Eles são realmente monitores de referência, eles não são caixas multimídia. Podem custar um pouco caro para primeiro investimento, se a pessoa não está com muito recurso disponível, mas eles não são produtos que você vai jogar seu dinheiro fora. É um investimento que você consegue futuramente até vender esses monitores que você comprou inicialmente e investir em modelos melhores, mais caros, mais potentes, com falantes maiores, mais adequados para a situação. O que eu queria lembrar é o seguinte: monitor de referência, caixa, qualquer tipo de caixa que toca o som dentro da sua sala. Você vai escutar o som da caixa e você vai escutar o som que bateu nas paredes e refletiu de volta também para os seus ouvidos. Então, monitores de referência, caixas multimídia, aparelho de som, qualquer coisa que você use dentro da sua sala, você vai estar escutando o som da sua sala e o som dos monitores. Então, comece a pesquisar também a respeito de tratamento acústico para a sua sala. Esse assunto é muito para a gente começar a entrar nele hoje. Eu já tenho isso aí no meu canal, já abordei isso em outros vídeos, dê uma pesquisada aí, mas saiba que você vai precisar de um ambiente, uma sala, no mínimo, com alguns móveis, com cortinas, com um sofá, com um tapete, para que você tenha uma ambiência mais adequada para você escutar o som dos seus monitores ou das suas caixas, porque caso contrário você vai ficar com essa sala soando igual um banheiro. Deu para você entender, não deu? Então, eu vou citar aqui alguns modelos para você começar a pesquisar, que são monitores de referência, que são considerados equipamentos de entrada e que são bons. Comece pesquisando por Yamaha HS5, KRK RP5 ou Rokit 5, preferencialmente geração 4, que é a última geração agora. Presonus Eris tem um modelo com falante de 5 polegadas. M-Audio BX5. Comece pesquisando em cima desses 4 modelos que eu passei para você, veja a faixa de preço e você vai encontrar outros também que estão mais ou menos na mesma faixa de preço de outras marcas. Dê uma pesquisada, faça aí o seu dever de casa. Qualquer um desses 4 que você for inicialmente já vão dar para você um bom resultado. Todos os itens que eu falei até agora eu considero como itens obrigatórios para você começar a produzir áudio com qualidade em casa, no seu home studio,
ou aonde for na sua escola de música ou onde quer que seja. Porém, tem um último item que eu considero de certa forma até opcional, mas que é muito importante, que seria microfone. Nem todo mundo vai precisar de microfone. Nem todo mundo vai precisar gravar instrumentos com microfone. Nem todo mundo vai gravar voz. Nem todo mundo vai precisar de um microfone. Se você, por exemplo, é um guitarrista que vai gravar música instrumental ou vai gravar base para os seus alunos tocarem por cima, ou você é um músico que vai gravar bases para os seus alunos tocarem por cima, muitas vezes você vai usar instrumentos plugados na linha das interfaces de áudio. Você vai usar plugins, simuladores, por exemplo, de amplificadores, de efeitos, etc. E você não vai precisar microfonar amplificadores de guitarra ou de baixo ou qualquer coisa do tipo. Então, o microfone, de certa forma, ele não é obrigatório para todo mundo. Se você precisar gravar qualquer coisa microfonada, seja um amplificador, seja um violão, um instrumento acústico qualquer, uma percussão, ou se você quer gravar, por exemplo, uma bateria ou qualquer coisa do tipo, você vai precisar de microfones. Essencialmente, a gente tem dois tipos de microfones que são mais utilizados ou que daria para considerar como o primeiro investimento, porque, claro, existem vários outros modelos com possibilidades diferentes, mas, essencialmente, você deve pesquisar em cima de microfones dinâmicos e microfones do tipo condensadores, para começo de conversa com um padrão polar do tipo cardioide ou hipercardioide. Comece pesquisando por aí. O que a gente chama de microfones dinâmicos seriam aqueles microfones que são da mesma categoria dos microfones dos famosos Shure SM57 e SM58. São microfones que têm um resultado muito bom para microfonação de instrumentos. São microfones que você consegue, por exemplo, gravar voz com eles também muito bem quando você não tem uma sala com um tratamento acústico adequado. Então gravar com um microfone dinâmico é uma solução muito boa. E se você precisar de mais detalhamento, se você precisar gravar instrumentos que precisam de microfones com sensibilidade mais alta, por exemplo, violão de nylon, se você quiser um som um pouco mais brilhante, se você quiser mais detalhamento do som que você está gravando, se você quiser também captar um pouco mais da ambiência, de repente você tem uma sala boa para poder fazer a captação, aí você já pode começar a pensar nos microfones que são do tipo condensadores. Os microfones condensadores são aqueles que precisam ser alimentados normalmente por phantom power. Alguns aceitam com cápsula de eletreto, aceitam alimentação por bateria, por pilha, mas normalmente é através do phantom power. O phantom power é um recurso, toda interface, por menor que seja, por mais simples que seja, as atuais do mercado todas têm um botãozinho escrito mais 48 volts ou escrito Phantom Power para você alimentar um microfone condensador. Se você precisar de microfones dinâmicos ou condensadores um pouco mais baratos, você pode pesquisar por Behringer, por Samson, por MXL. Se você precisar de uma linha melhor, pesquise pelos AKG Perception, pelos Audio-Técnica série AT, por exemplo, AT 2020, AT 4040, tá? Algo do tipo. Os Rode também. A Rode fabrica bons microfones, condensadores, microfones que vão desde microfones de entrada até microfones mais caros. Se você precisar de microfones um pouco melhores, você pode começar a pesquisar pelos AKG da série C. Então você tem C214, C314, C414. Você tem microfones da Sennheiser, tem microfones da Neumann, e aí o preço começa a subir. Você vai conseguir encontrar no mercado alguns microfones dinâmicos que são bem baratos. No meu canal mesmo eu fiz um review dos microfones da Santo Ângelo. Se eu não me engano, o preço deles no mercado mais ou menos algo em torno de 80, 100 reais. Até, por exemplo, Shure SM57, SM58, que chega a custar 700, 800 reais. Você vai ter modelos também da AKG, você vai ter modelos da Behringer, que estão com preço aí intermediário. Dá para pesquisar várias marcas, vários modelos. Pegue tudo que eu passei para você aqui nesse vídeo, faça algumas anotações, comece a fazer a sua pesquisa em cima do que você precisa, em cima do que é realmente necessário, faça o investimento certo, compre a melhor marca que você puder comprar. Equipamento bom e mais caro faz diferença, sim. Tem preço mais alto, não é à toa, tem mais qualidade, facilidade na hora de você vender, tem uma durabilidade maior, tá? Então, pese tudo isso, leve tudo isso em consideração. Espero que a informação que eu tenha passado para você aqui tenha sido útil. Se esse é o primeiro vídeo que você assistiu aqui no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, verifique a sua inscrição, verifique o sininho. Se possível, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que precisa da informação. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu.